tá? Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast que traz histórias reais de pessoas que superaram desafios e conquistaram grandes feitos. Aqui você encontra inspiração para crescer pessoal, profissional e financeiramente. Eu sou a Sabrina Baez e estou aqui hoje trazendo mais um convidado super especial que vai contar uma história de transformação e a gente acredita que você conhecer esse bastidor do sucesso das pessoas pode te enxergar a novas oportunidades e também te motivar a agir, a sair de onde você está para um próximo nível. Fala galera, eu sou Werner Bezerra e é o seguinte, ó, o recado meu pra você é assim, ó. Se você é empreendedor, se você é profissional, tá buscando evolução, ou se você só quer evoluir e passar para um próximo nível, esse podcast é pra você. Então, faça como eu, papel e caneta, para não perder nenhum insight, porque aqui a gente explora erros, aprendizados e acertos dos nossos convidados que são super especiais, escolhidos a dedo pela nossa direção, tá bom? Então, vamos juntos nessa jornada. Vem comigo. E o nosso convidado de hoje, Werner, é uma figura histórica viva. Ele de impacto nacional, internacional, e não é todo dia que a gente pode encontrar alguém para conhecer, para absorver tanto conhecimento como uma pessoa grandiosa que está com a gente aqui hoje, tá? Demais. Então vamos descobrir junto aqui quem é o nosso convidado? Vamos lá, tá grande ali. Acho que eu nunca vi um currículo tão grande que passou por aqui, hein? Exatamente, só o briefing, né? Era um livro dele. Então... Vamos lá, vou tentar aqui, ó. Então hoje o NovoCast tem a honra de receber uma verdadeira lenda da educação, da política, do empreendedorismo brasileiro. É um homem que dedicou a sua vida à transformação do nosso estado, do país, por meio de conhecimento, gestão pública e inovação educacional. Poucas pessoas podem confirmar que transformaram tantas vidas em larga escala quanto ele. O nosso convidado hoje não só pode dizer isso, como ele pode provar com números, instituições, projetos de lei e uma história que mistura educação, política, visão estratégica, amor por Mato Grosso do Sul e amor pelo Brasil. Ele é filho de Campo Grande, economista por formação, educador por paixão e um visionário que enxergou lá atrás que a educação poderia ser o caminho para mudar o futuro de milhares de brasileiros. Eu tô incluída nesse futuro, nesse aqui. Com certeza, porque com certeza. Eu passei por uma das Muito obrigado, professor. instituições. Entregou essa joia aqui pra gente. Pô, foi fundador da Escola Massi, da Uniderp antes Cesup e agora atualmente da Insted, né? Ele não apenas criou instituições de ensino, mas ele moldou gerações de profissionais. Ele foi um dos pioneiros da educação à distância no Brasil, rompendo barreiras e levando conhecimento onde antes não chegava. Na política, como senador da República, deixou sua marca como relator de projetos fundamentais para o Brasil, como a reforma do ensino médio, a lei do Pantanal e grandes financiamentos que impactaram milhões de estudantes e cidadãos. Ao longo da vida, já foi condecorado com mais de 15 das mais altas honrarias nacionais, incluindo medalhas do Exército, Marinha, Aeronáutica, Educação, Cruz Vermelha, Ordem do Mérito Legislativo, entre outras. E ele também é membro de academias de letras, da Academia de Letras, de Educação, institutos históricos, conselhos nacionais e internacionais, e mesmo depois de tudo isso, segue com o mesmo brilho nos olhos, sorriso no rosto, que a gente já percebeu aqui, e propósito de continuar contribuindo com o seu estado e com o seu país. Então, senhoras e senhores, é com profundo respeito, viu, e entusiasmo que hoje a gente recebe aqui não apenas mais um convidado, pessoal, mas um verdadeiro patrimônio vivo da educação brasileira. Seja muito bem-vindo ao NovoCast, professor Pedro Chaves. Muito obrigado, Sabrina. Suas palavras me deixaram bastante emocionado. Você foi extremamente generosa, porque, na verdade, a gente passou por todos esses caminhos e Deus também foi muito bom para mim, sabe? Ele deu essa oportunidade. E estar falando aqui no NovoCast vai ser uma alegria para mim poder realmente falar um pouquinho da minha experiência. Isso é muito bom para os jovens, sabendo que, na verdade, tudo é possível e que, no fundo, chama a gente de visionário, mas é muito bom. O visionário é um otimista, é aquele que enxerga longe, é aquele que empreende, não tem medo
da verdade e não tem medo realmente de assumir riscos calculados. Acho que isso é bom. E eu sempre fui assim, né? Sempre fui um otimista incorrigível em todas as coisas que eu faço. A alegria toda nossa, estamos honrados, de verdade. Já começou começando, hein, gente? Chegou chegando. O engraçado é o seguinte, viu, velho? Quando eu fiz 80 anos, uma pessoa me perguntou, Pedro, o senhor vai parar? Eu falei, não. Eu estou apenas começando. É isso. E o melhor ainda está por vir. Isso que é fundamental. Muito bom, muito bom. Papel e caneta você aí, viu? Eu já tô aqui, mas pra não perder nada. Professor, eu lembrei aqui do... Você já viu Gladiador, né? Sim. Do Maximus, tem uma frase lá, ele fala assim, o que a gente faz em vida ecoa pela eternidade, ele fala. Então, professor, olhando tudo que você construiu, as universidades, tudo que a Sabrina trouxe aqui, o que mais te emociona olhando pra trás, pra esse legado? Bom, eu vejo o seguinte, tudo que eu fiz tive o apoio totalmente da família, e especialmente da minha esposa, a Reni. Ela foi um gigante na minha vida, né? Sempre silente, mas ela dando aquele apoio indispensável. Para você produzir e crescer, tem que ter um equilíbrio, né? Emocional. Não é apenas você ter formação boa, cognitiva, conhecimento, mas se não tiver uma estrutura emocional, você não consegue realmente caminhar. E, por outro lado, também eu tive alguns pontos que são boas vitórias. Primeira faculdade que eu criei, eu fiquei super entusiasmado, né? Foi a Faculdade de Formação de Professores. Outro ponto importante que eu criei a arquitetura. Também foi um salto na própria Uniderp, que era o único curso que tinha em Mato Grosso do Sul e Rondônia. Não existia Olha, que arquitetura, legal. foi o primeiro. Foi maravilhoso, teve um up à própria instituição, né? Um outro curso importante foi o curso de Direito, que era difícil. Campo Grande tinha 2 cursos de Direito e, na verdade, havia uma demanda reprimida muito grande. E nós conseguimos fazer uma defesa oral, mostrando que era importante ter mais um curso de Direito em Campo Grande. E a gente conseguiu, por unanimidade, lá em Brasília, né? E o outro ponto fundamental foi a transformação do SESUP em universidade. Esse foi o ponto alto da minha vida, realmente. Eu fiz realmente um filme da minha vida, né? Desde quando eu comecei, e falei, meu Deus, chegamos à universidade, que é a universalidade de conhecimento. Ali tudo pode. Você, na verdade, pode criar, fazer pesquisa, extensão, ensino, realmente enseja toda a possibilidade. E tem mais um tento importante, quando eu criei EAD também. Educação à distância, onde eu poderia levar a educação para os lugares mais longínquos, onde o aluno não poderia vir até a gente. Ele vinha só uma vez por semana e não havia necessidade. Por quê? Porque a minha formatação da educação à distância é diferente do que existe por aí. É tudo via satélite. Então, a gente contratava uma banda de satélites e levava a educação para todos os lugares. Eu tinha mais de 100 polos no Brasil inteiro. Era uma coisa inatingível. Eu estava lá. Então foi muito bom. Quando eu cheguei, por exemplo, numa cidade em Paraty, no Rio de Janeiro, para visitar, né, um polo, quando eu cheguei, todo mundo, meu Deus, ele existe. Na televisão, achava que podia ser um fake, né? Professor, mas com todo esse currículo aí, incrível, professor é de Campo Grande. Sou de Campo Grande. Certo? Como foi sua infância aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande? Onde você nasceu? Qual era a região de Campo Grande que o professor cresceu? Vila Carvalho. Vila Carvalho. Exatamente. Olha. Nós éramos uma família extremamente humilde, né? Eu sou o 6º dos 7 filhos. E nós morávamos inicialmente na Vila Carvalho. Meu pai era funcionário público da prefeitura. E ali era uma casa que não tinha, obviamente, asfalto, nada disso. Morava numa casa de tábua, né? Isso é importante todo mundo saber, uma casa de tábua, onde tinha 4 peças para 7 pessoas. Nossa. Procura dificuldade. Era uma coisa difícil. E o banheiro, por exemplo, ficava 20 metros do corpo da casa, né? Ficava fora Então, à noite, quando você tinha vontade de ir ao banheiro, você ficava desesperado, né? Tinha árvore, tinha essas coisas. Eu tinha que levantar, ir até lá e voltar. Ficava meio E o medo de escuro, né? É verdade. Eu acho que o primeiro momento que eu rompi o medo medo, foi esse foi momento. no banheiro. Foi um desafio. É no momento do aperto. Eu tinha que forçar. Eu tenho que ir, viu? Não tem jeito. Agora não dá mais. Foi com medo mesmo, né? Que Foi gostoso. maravilhoso. E essa casa, na verdade, ali morava quem? A colônia síria e a colônia paraguaia, né? Era um lugar muito bom. Eu estudava na escola Joaquim Murtinho. E o senhor gostava de estudar nessa época já? Eu já gostava. Já tinha essa paixão pela exato. educação? Embora a escola que eu tenha começado era uma escola que não oferecia as mínimas condições. Era na escola Joaquim Murtinho, onde você tinha 60 alunos numa sala. Eu entrei no primeiro ano, era 60 alunos numa sala. E, além disso, o horário não era favorável.
Meu horário de estudo para conseguir vaga, que era difícil naquela época, era de 10h30, calculador, até 1h30, entendeu? Era horário intermediário. Nossa. Eu tinha que comer alguma coisa, 10h30, e voltava 1h30. Um desafio, né? Professor, e quando surgiu o real interesse pela educação e pela economia? Bom, eu tenho uma outra história. Em 1959, acho que ninguém tinha nascido, somando todas as idades. Né? Eu terminei o ensino, que nós chamamos de ensino médio. Legal. É engraçado que a educação, os legisladores, uma hora que chama ensino médio, uma hora que chama segundo grau, depois volta para ensino médio. Entendeu? Na época era o ensino médio. Aham. Aí eu concluí o curso e em Campo Grande não tinha nenhuma faculdade. Olha E agora, o que eu vou só. fazer? Né? Não tinha. Aí eu fiquei pensando, bom, eu vou fazer o seguinte, olhei uma divulgação no Exército, onde eu fui alistar, né? E estava escrito, concurso aberto, né? Para a Escola Sargento das Armas, em Três Corações. Falei, essa vai ser a saída. Eu vou fazer a escola militar, e lá eu saio para o grande centro e faço minha faculdade. Né? Olha, Foi exatamente naquela isso. época já tinha uma visão de futuro, né? Exatamente. Então eu me inscrevi lá, fiz a prova, maneiro. fui excepcional na prova, foi ótimo. Aí fui para Três Corações, Minas Gerais. Fui daqui para lá de trem. De segunda, porque o exército só pagava segunda, onde o banco era de madeira, viu? Você sabe? Nossa. 4 dias e 4 noites, né? Chegamos lá, mas foi uma maravilha, abriu o mundo para mim, sabe? Eu acho que todo mundo devia fazer o exército. Não devia ter dispensa, não, porque isso é uma escola de vida, sabe? Legal. Eu tenho realmente momentos de feliz. De lá eu fiz o curso em 1 ano, tá? De sargento das armas, saí sargento. Aí, como era um bom aluno, eu pude escolher o curso de especialização que eu queria fazer. Eu era eufórico com aviação, tá? Falei, eu quero fazer artilheiro antiaéreo. Aí fui para o Rio de Janeiro. Fiquei no Rio de Janeiro 1 ano fazendo o curso. Fui também os melhores colocados, pude escolher a cidade que poderia servir como militar. Aí escolhi Campinas. Né? Fui para legal. Campinas, foi maravilhoso. Fui militar no 5º GECAM 90 antiaéreo, entendeu? Fiquei lá durante bastante tempo. Enquanto isso, fiz vestibular para economia, lá mesmo. Fui aprovado, estudava à noite e trabalhava de dia no quartel. Foi maravilhoso. Mas enquanto isso, quando eu estava chegando no 4º ano, né, da faculdade de economia, eu resolvi fazer uma seleção dificílima, que era para fazer o mestrado, ou eu podia fazer o mestrado na USP, ou podia fazer na Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Viu? Fiz a avaliação, fui bem, pude escolher. Eu escolhi a USP, sabe, em São Paulo. Eu achei que em São Paulo tinha mais a ver com Campo Grande, né? Sim. Lá do trem, no Noroeste e tal. Aham. Então, terminei, fiz a seleção, fui aprovado, entrei na USP, do curso de mestrado. Verdadeiramente na FIP. Foi bacana porque eu, que pequenininho, era magrinho, num canto, né? Tinha lá aqueles caras da USP, famosos, etc. E o professor dando aula. Na primeira prova eu tirei esse 9,1. Aí o cara, quem é Pedro Chagas? Aquele foi E o primeiro mais tempo. humilde Aí que foi valeu a meritocracia, eu falei. Que Entendeu? Ninguém me legal. conhecia, ninguém sabia. A partir dali, porque eu tinha bom conhecimento, eu consegui realmente me destacar no meio de todos. A partir daí, não foi difícil. O pessoal tinha realmente uma consideração muito grande comigo. Meus professores foram Delfim Neto, foram Roberto Campos, foi o pessoal da época, Reis Veloso. Então, o pessoal de altíssimo nível. Terminei esse curso o mestrado com louvor, né? Aí fui para o Ministério do Planejamento, trabalhar lá no IPEA, né? Sim. Rio de Janeiro, que delícia, Rio de Janeiro, hein? Nossa, Naquela época, melhor ainda, delícia, né? não tinha risco nenhum, era maravilhoso. Tem a época da Bossa Nova, época de Caetano, Vinícius, entendeu? Vinícius estava vivo, entendeu? tempos, O Tom, maravilhoso, né? Aí ali foi uma coisa maravilhosa. Aí eu trabalhava gostoso, tal, depois de ficar lá no Rio durante 1 ano inteiro, né? Não, 2 anos eu trabalhei fazendo minha tese, né? Eu levei a dissertação, tudo certo. Aí vim para... Aí a Terezinha, minha irmã, criou o curso aqui em Campo Grande de Amasse. Ela e o professor Plínio foram os pioneiros que criaram realmente a Amasse, sabe? Eu ajudei. À distância a gente conversava sobre isso. E foi bom porque era, Pedro, vem para cá. Falei, mas não posso, eu estou aqui no Ministério do Planejamento, tá legal, tenho futuro, já tenho bolsa para fazer o doutorado na Universidade de Chicago e tal. Aí, não, Pedro, vem, pede uma licença. Então fui lá pedir, né? Uma licença para assuntos particulares, 2 anos.
Aí vim para cá, nunca mais voltei, né? Até hoje, nem Ah. pedi. Aí vim para cá, na Massi. Então eu já tinha essa vocação dentro de mim, né? A partir daí que deslanchou minha carreira como professor. Nós temos que agradecer a Terezinha, então. Pois Isso que eu ia falar, então, tem que agradecer a professora Terezinha e o Plínio. É verdade, os Que dois. legal. E nessa época o senhor foi para o Rio de Janeiro porque o governo era lá no Era Rio lá. de Janeiro, né? Ninguém queria ir para Brasília, viu? É mesmo? Ai, que E legal. engraçado, eu vendo aqui. O senhor sempre teve esse entusiasmo, essa energia, Sim, é sempre. verdade, sempre. Desde Em tudo que eu fazia. Porque, por exemplo, eu conheço muitos militares, né? O meu irmão é militar, o meu pai é militar, fez inclusive sargento das armas, né? Em Três Corações. E tem muitos, assim, que não tem esse entusiasmo. Não tem, é verdade. Entendeu? Mas estão lá. Uma né? energia, né? E essa energia, né? Acho que ela te levou para esses outros lugares. Eu só ter saído do exército quando eu passei no curso na seleção lá do mestrado, né? Se a gente Nessa tivesse que época- dar uma dica, então, para as pessoas, para ser um otimista incorrigível, como que o senhor trouxe aqui, o que que tem que acender, né, no coração? Todos nós temos uma luz dentro de nós, entendeu? Que a gente tem que acender, entendeu? Nós temos realmente diversas caixinhas dentro do cérebro da gente. Então, na verdade, tem uma caixinha que mostra que nós temos que ser otimistas, que nós temos que ser verdadeiro, que nós temos que amar a vida, temos que agradecer a Deus pela vida, entendeu? Isso é fundamental. Ver o sentido da vida, entendeu? Nós não estamos aqui de graça. Isso aqui tem sentido maior que isso. Isso aqui é muito pouco. Nós continuamos realmente, entendeu? Eu acredito muito nisso. Então, eu sempre fui assim, sabe? E passo isso para meus filhos. Eu acho que é importante. Por isso que minha filha Neca... E passou, né? A verdade. Neca já esteve aqui com a gente, Ele é bem né? entusiasta, é verdade. É maravilhoso isso, viu? Agora, seja um otimista. E o otimista sofre apenas uma vez, né? Vamos supor que ele acredita numa coisa, aí não acontece. Quando ele acredita, ele está bem. Quando acontece, ele fica triste. Quando o pessimista sofre duas vezes. Antes de acontecer, tá sofrendo, verdade. e depois que aconteceu. Nunca tinha analisado, professor. Bora ser otimista, então, né? Professor, daí você veio, foi ajudar a Terezinha, e quando que te deu um start de empreender no Cesup? E daí, né, de começar antes da Uniderp, né? Como que foi Na verdade, essa... quando eu vim para cá, a Massa só tinha prédios alugados na Loja e na 7 de setembro. Era uma escola precária, mas com uma qualidade de aluno excepcional. Por quê? Porque a Terezinha e o Plínio eram professores em Campo Grande. E eles eram amados pelos alunos. Então, quando eles criaram a escola, todos queriam estudar. A professora Plínio, a professora Terezinha, Entendi. Plínio e comigo também a gente tinha dado algumas aulas, e o Pedro, entendeu? Nós três éramos chamados os irmãos da matemática. Isso, a gente falava legal. matemática. A gente, quando andava lá vem os irmãos da matemática. Era legal isso era um elogio pra gente, né? Legal, sim. Então isso foi importante, que a gente, com o prédio Ancaia, tem coisas importantes que eu vou falar aqui para pode vocês, falar. vocês vão gostar. Ah. Então vocês vão notar que a gente começou com o prédio alugado, das condições, e sentimos, e muitos alunos, né? Havia uma demanda de 3 para 1, e não tinha mais lugar. Logo que a gente abria a matrícula, já preenchia todas as vagas. A ideia é a gente ter 600 alunos na primeira, tivemos 1.100. Aí teve que alugar outras salas, etc. Ali tudo alugado, né? Depois, reuniu eu, Terezinha e Plínio, falamos, nós temos que fazer a sede própria. Aí começou a procurar em Campo Grande um local que pudesse abrigar, né, a escola. Aí alguém falou para mim, o doutor Wilson Barbosa Martins tem uma área que fica na esquina da Rua Barbosa com 26 de agosto. E há muito tempo ele queria criar um instituto de educação e não saiu do papel. Ele era sócio do Fragelli, o Wilson e Fragelli. Como você falou, eu sou história viva. Fragelli, né? Fragelli é de Aquidauana, né? Ele mesmo, Pois, o Fragelli era realmente o governador de Mato Grosso, né? E ele foi presidente do Senado Federal, uma pessoa brilhante, sabe? Então, nós tivemos essa ideia, fui lá falar com o doutor Wilson. Doutor Wilson, eu gostaria de saber se aquela área que o senhor tem lá, para o senhor queria fazer escola, como é que é? Pedro, eu falei com o Fragelli, ele está meio desanimado, mas nós queríamos fazer a mesma escola. Falei, que tal? O senhor já conhece a nossa, já tem 2 anos de existência. O senhor já conhece meu pai trabalhou com ele há muitos anos, né? Se o senhor não quer realmente vender para a gente, não sei, vou falar com o Fragelli. Ele é meio lento um pouco nela, né? Acho que o senhor que era muito Pedaço dele, viu? Meu Deus, quando é que vai sair esse terreno? Aí eu peguei e tive a ousadia de eu ligar pro doutor Fragelli, viu? E pode tivesse muita reação. Doutor Fragelli, aquela área, eu falei, doutor Wilson, ele ia falar com o senhor. Ele telefonou mesmo pra mim, sabe? Eu tô pensando, calculando. Os dois na mesma velocidade. Aí eu voltei, doutor Wilson, de novo, umas 3 vezes. Falei, Pedro, eu vou vender. Eu não aguento Eu não mais. vi mais aqui. Eu não aguento mais. Parar de encher o saco, né?
Ganhou na insistência. Tem que ser assim, viu? Isso que é otimista. Vai lá, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não Entendeu? pode desistir, né? E ele vendeu em 30 parcelas, sem nenhuma correção. Praticamente foi uma venda de pai para filho, viu? Professor, e foi nesse momento que você acredita que percebeu que estava mudando a vida através da educação? Exatamente. Foi nesse momento. Nesse momento, é. Eu já tinha essa visão, né? Quando eu estudava, eu já sentia quão importante era a educação. Porque eu via colegas meus que eram da periferia, tinham dificuldade, de renda baixa, que estavam crescendo bastante, né? Essa educação transforma, né? A gente foi olhando, sentindo e realmente tinha essa sensibilidade. Viu? Eu ouvi uma vez uma pessoa falando que exatamente sobre o professor, sobre meritocracia, porque ele estava dizendo que a meritocracia não necessariamente ela é muito correta, porque ela faz com que pessoas com condições financeiras tenham melhores Perfeito. estudos. E o professor conseguiu juntar pessoas que não tinham condições e hoje, né, um dos Exatamente responsáveis isso. trazer Você tem essa... essas duas coisas. Eu acho que a gente falar só em meritocracia é injusto. Sim. E, na verdade, isso significa que você vai deixar de lado as pessoas que são mais carentes, que não teve acesso, que não teve oportunidade. Realmente isso existe. Agora, o ideal é isso, que a pessoa possa ter todas as dificuldades, mas que seja determinado, entendeu? Que a pessoa acredite, que ele realmente seja disciplinado. Coisas importantes, né? Se não tiver isso, fica bem difícil mesmo. Legal. Inclusive, quem teve aqui, o Djan de Barros teve aqui, e Foi. ele contou uma história. Lembra que ele só se formou porque Foi meu aluno. Aham. Ele não tinha, na época, ele não tinha dinheiro para Coragem. pagar, e o senhor, não, vem estudar, e segurou para ele, enfim, verdade. teve uma história que ele contou Nós aqui. demos centenas de bolsa mesmo, viu? Meia bolsa, desconto. O pai chegava lá, não deixava de tirar a criança. Não, o que houve? Não tenho condição. O que o senhor tem condição? Tal, então tá bom, pode ficar. Tal. Então a gente Legal. ia negociando. Eu mesmo fazia isso pessoalmente. Nunca deleguei essas atitudes com aluno. Eu gostava de aluno, porque sou um cara, por natureza, que eu gosto de gente. Eu amo as pessoas, entendeu? Legal. Homem, mulher, cachorro, o que for preciso. Eu tenho esse carinho com as pessoas, natural, entendeu? Então, isso faz com que, muito fácil, essa empatia. Logo que eu converso com alguém, realmente eu sinto isso. Eu fui comprar esse óculos aqui agora em Belo Horizonte, bati papo lá com a funcionária. Ela chegou no final, bem humilde, e falou: eu gostei muito do senhor. Aí o senhor brinca, deixa a gente à vontade e cria um ambiente gostoso. Isso realiza a gente. E é tão mais gostoso assim. né? Isso é muito bom. Porque Você você fica também muito- tem esse temperamento, eu sinto isso. Muito obrigado. O Júnior, a Sabrina também é. Eu ia perguntar Porque- assim, qual que é o sentimento que o senhor tem quando o senhor vê os frutos, por exemplo, falando do Djan, estamos vendo aqui a Sabrina também, fruto de toda essa energia que o senhor pôs, né, na educação. Exatamente. Qual que é o sentimento? É uma realização, sabe? Eu acho que eu estou cumprindo minha missão aqui. Eu acho que isso é importante. Já no Apocalipse fala que o homem é visto pelas obras que ele deixa, entendeu? Então é verdade, é fundamental que você deixe a sua passagem não seja em branco. Você mostra que você veio, fez o seu trabalho e depois você vai para outro plano, se for o caso. Entendeu? Eu acredito que em nível de estado, o senhor seja a maior referência na vida de muitas pessoas, né? Eu, por exemplo, meus pais se formaram lá no Cesup, a Sabrina é da época do Cesup. Não, eu não dermo. Não, eu já tava na transição. E assim, mas brincadeiras à parte, essa estrutura que o professor construiu, ela é gigantesca, ela Olha só. mexeu na vida de muitas pessoas, pra bem, né? Para vencer, sabe, Júnior, você tem que ter foco. Nunca fugir do foco. Tem pessoas que estão investindo num setor, de repente diversifica para coisas que não tem nada a ver com ele. Eu nunca desviei R$ 1 que era da instituição, da Escola Massi, do Cesup, da Uniderp, que é fundamental você investir naquilo que você está fazendo. Seja o melhor naquilo que você está fazendo. Entendeu? Então, se você é um bom soldador, não fuja, aprofunda, vê o que existe de tecnologia, seja o melhor, que você vai ter mercado de todos os lados. Em educação, eu fazia questão disso. Quando eu criei a instituição superior, eu pensei, qual é o meu desejo? Meu desejo era que, quando veio também a universidade, era que eu tivesse 6 mil alunos. Era meu sonho pleno, né? Capaz de... E o meu sonho era que alguém, no Amazonas, no Pará, no Maranhão, dissesse assim para mim, lá em Campo Grande, naquela cidade lá no interior, tem uma faculdade, uma universidade, pequenininha, mas é excelente, de excelente qualidade. Esse era o meu sonho, fazer com que a nossa instituição fosse de qualidade, fosse diferenciada. É essa a missão hoje do STED. É uma instituição menor, pequena, está começando agora, tem 7 anos, mas ela está começando a realmente a se identificar como uma grande universidade.
Agora ainda instituição, né, isolada, mas logo ficando universidade. Professor, antes da gente falar da Insted, falando ainda o senhor contou a história do prédio lá, da Massi, e aí quando foi para criar o CESUP e a Uniderp, qual que foi o maior desafio naquela época? Eu vou me permitir dizer do desafio de construir a Massi. Tá. Esse foi um desafio. Conseguimos pagar o terreno. 30 pagamentos, pagamos a última, passou a escritura para nós. Aí reunimos, eu, Terezinha e Plínio, o que nós vamos fazer agora para arrumar dinheiro para construir? A gente não tinha absolutamente nada. Eu não Olha tinha. só. Esse é o desafio. Aí a gente discutiu daqui, pensou dali. A gente sabia que, embora tivesse apenas 2 anos de atividade, né, dentro do magistério, dentro da Massi, a gente tinha prestígio. Todo mundo acreditava na gente. Legal. Todos amavam a gente, todos queriam estudar na instituição. Então, aquilo para nós era importante. A gente notava realmente que os alunos eram excepcionais, professores se entregavam totalmente, entendeu? Diferenciados. Foi importante que a Terezinha me ajudou a selecionar os professores. E isso foi bom, pegou gente daquela universidade estadual e de diversos lugares aqui de Campo Grande. Com isso, o Plínio falou: Pedro, eu estava pensando no negócio, o que é? O que você acha da gente pedir para os pais o dinheiro emprestado? Falei: você está doido? O que é isso? Falei: não, vamos fazer o seguinte. Aí discutimos dali, resolvemos fazer o seguinte: lançar um título. Você com esse título seria excepcional. Estude na Massa, entendeu? Então, o que você fazia com esse título? O pai podia comprar 4 anos de estudo, ele pagava em 10 meses, tinha direito a estudar 4 anos. Que Podia super ideia. comprar 8 anos de estudo, pagava 8 anos, ou podia comprar 11 anos de estudo. Chamava na linguagem antiga, primário, ginásio e científico. E o que aconteceu? Mas isso é loucura. O nome do título é Bolsa de Estudos Massi, entendeu? Pagar em 10 vezes, sem acréscimo e nessas condições. Vamos lançar, então. Aí, antes de lançar, fomos numa empresa de crédito imobiliário, chama Noroeste Crédito Imobiliário. Fui lá, eles realmente viram toda a nossa estrutura, vimos que nós não tínhamos nada para dar como garantia, mas acreditavam no trabalho da gente e tal. Então, eles financiaram 40% do prédio, que era o valor X. Eu precisava de 60%. Aí a Terezinha: que não vamos fazer agora? Falei: vamos começar a obra. Porque começando a obra, os pais vão ficar realmente entusiasmados, vão entender que é marketing, né? Bom acreditar. Tem que acreditar. Começamos a construção, contratamos a Construmate, que era uma grande empresa de Campo Grande, e começamos a fundação e tal. Em seguida, lançamos a Bolsa de Estudo Massi. Você não vai acreditar. Em um mês, vendemos 200 bolsas de estudo Massi. Com aquele dinheiro deu para terminar a construção da Massi, deu para comprar os móveis, deu para construir um predinho próprio só para o prézinho, entendeu? Gente, E foi uma que inauguração, história! Quando houve a inauguração, que foi 6 de março de 1974, foi lá o doutor Fragelli, que era governador, né? Foram lá o Cícero Adese, Levi Dias, todo mundo participando. Porque nós tínhamos realmente uma penetração grande como educador, né? E os filhos deles estavam estudando com a gente, muitos. Aí, quando ele chegou lá dentro, estava tudo montado, a carteira, mesas, professor. Meu Deus, ele falou, achei que eu ia inaugurar um prédio vazio, só de casca. Tá tudo aqui dentro. E foi maravilhoso. Uma curiosidade, aonde foi o primeiro prédio da Massa? Na 26? A primeira mesmo foi na 7 de setembro. Na 7? Exatamente. Olha só, que E foi para 26, E lá foi maravilhoso. Aí começamos a crescer. Aí de 1.500 alunos, passamos para 4.000 alunos, né? Nossa. Aí todo mundo estudando lá. Aí fizemos um convênio com um cursinho Galeno, que era um cursinho preparatório para o vestibular. Conseguimos resultados maravilhosos no vestibular aí da Universidade Estadual, depois se transformou em federal. Então foram coisas que foram acontecendo positivamente. Aí que veio a história do CESUP. Como que veio a história do ensino superior? Eu estava só no ensino médio, ensino básico, né, e ensino infantil. Então nós pensamos muito, eu fui a Brasília, eu tive um ex-professor que tinha um cargo-chave lá em Brasília, foi lá, falei: Edson Machado, Edson, eu queria entrar num curso superior. Pedro, você vai pegar o abacaxi. Falei: por quê? É só greve. Era aquele pessimista também, viu? Você está bem Era na gestor ensino. de risco. Era gestor de risco. Exatamente, eu faço gestão de risco. Encrenca daqui, dali, aqui no MEC estou em greve, as federais, não sei o quê. Falei: não, mas eu quero.
Eu tô muito tranquilo. Aí ele falou para mim, então, Beto, você tem que fazer o projeto, né, do ensino superior, antes de falar em construção, faz o projeto, aprovando, aí você resolve isso. Aí eu pensei o seguinte, bom, o curso noturno naquela época estava diminuindo nas escolas privadas, porque estava na escola pública, né? Que é aluno mais carente e tal. Então eu reservei lá umas 5, 6 salas para alocar o pessoal que seria Lá na no curso superior, mesmo? no máximo, no curso superior, vou começar lá. Legal. Aí pedi, falei para ele, Edson, agora me fala quais os cursos que você acha mais Que ano viáveis. isso, professor? Foi em 1974. Logo depois Logo da depois da inauguração. inauguração, exatamente. Legal. E nós tivemos uma perda irreparável em 74. O Plínio, meu irmão, fundador da MASP, faleceu de acidente de carro, acidente de carro. Aquilo Logo foi, após a inauguração. foi um buraco pra gente, sabe? Para repor tudo isso, área emocional e tudo. Realmente ele era uma alavanca assim, maravilhosa pra gente. Então, voltando ao Edson. Aí ele sugeriu alguns cursos. Aí eu fiz o curso, pedi o curso de telecomunicações. Fui lá na empresa de Telemes, era Telemes na época, e pedi para eles convênio para que eles pudessem realmente ceder estágio para os alunos. Depois, um outro curso que eu ia pedir era eletrotécnica. Fui na empresa na Eletrosul, que era na época, pedi convênio, e todos aceitaram. Aí fiz 2 projetos simultâneos, de eletrotécnica e telecomunicações. Fizemos um projeto com 2 vertentes, fomos ao MEC, apresentei essas 5 salas como sala disponível, fizemos uma biblioteca também e conseguimos realmente aprovar os 2 cursos. Os padres ficaram desesperados, né? Porque não tinha nada, tudo era deles aqui, né? Então, quando eles viram 2 cursos superiores, né? Na área tecnológica, à noite, para privilegiar o pessoal que precisava realmente estudar, né? E foi um sucesso. Foi genial a Foi ideia. 10, 15 candidatos por vaga naquela época, 75, 76. Aí estava começando a lotar a escola, né? Aí pedimos o curso, primeiro do magistério, né? Junto com esses cursos. Estava lotando a escola e nós resolvemos fazer o prédio próprio do CESUP. Quando eu comprei o terreno lá do CESUP, da Já escola ali Biocouto, na Ceará. Ceará. Lá também foi um desafio aquele terreno, viu? Toda vez que eu entro nisso é um desafio. O senhor gosta disso aqui, né, professor? Pera aí, então, pera aí um pouquinho. Vamos deixar o povo curioso. Dá um recadinho aí rapidinho. Pronto, professor. Vai lá. Aham. Ó, recado aqui ou aqui? Dona Massi. Quem no Cesu. Cesu, não, Uniderp. Dona Márcia no Cesu, que é o seguinte, ó. Tá gostando do bate-papo? Então faça o seguinte, curta esse episódio, compartilhe com quem se Dona Márcia, com o Cesu, no Uniderp, enfim, quem é pupilo aqui, né, fruto do professor Pedro Chaves. A gente também tá nos streamings de áudio, Spotify, Apple Podcast, Prime Music, o que aparecer a gente também tá. E é o seguinte, somos mais de 15 mil já na família aí contando, então se inscreva no canal, se inscreva nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, o NovoCast tá lá também, tá? Pra você não perder nenhum insight. Vamos lá? Vamos, então vai lá, professor. O desafio do prédio do É Cesu. uma área para realmente colocar o CESUP. Aham. Aí procuramos. Aí o Levi Dias, era prefeito, falou, Pedro, uma área como você quer, grande, é difícil. Eu asfaltei uma rua chamada Ceará, lá, só que lá 5 quilômetros da cidade, longe pra caramba. Olha Você vai só. arriscar. Não tem ônibus, não tem nada lá. É Matagal. E eu tenho outra área ao lado do cemitério Primavera. Mas peraí, gente, grande cemitério e outra área que eu vou romper, né? As barreiras, eu acho que eu vou ficar com a área. Mas tinha um desafio, né? Aí eu fui lá falar com a professora Olivia Inciso, e ela que era diretora da escola Miguel Couto. Era uma escola que tinha lá na Ceará. Só tinha aquilo, não tinha mais nada. Lá era totalmente... Ali tinha a fazenda do Arantes. Fazenda do Arantes. do Arantes. Então, fui lá, falei com o dono Olivia Inciso, falou, ô Pedrinho, ela chama de Pedrinho porque ela me conhecia desde... Meu pai trabalhava na prefeitura e ela também. Ô Pedrinho, não fica muito longe? Eu falei, não fica não, dona Olivia, é ótimo para nós. Falei, bom, então essa aqui você sabe que é fins lucrativos, é filantrópico, a Miguel Couto, nós temos que passar pelo Conselho Deliberativo. Eu falei, tá bom, vamos passar assim, a senhora passa. Eu falei, não, você vem amanhã à noite, eu vou reunir o conselho e você vai explicar para eles o que você quer fazer aí, para ver se eles vão sensibilizar. Aí tava lá Múcio Teixeira, tudo que é nome de rua, estavam na presença. Eu tô lembrando desses nomes aqui. Fui lá reunir o conselho, falei que tinha Massi, eles já conheciam de nome, estava bem, né? Eu queria construir ali uma instituição, futuramente uma universidade, precisava daquela área, precisava da área de 1 hectare, né? Para fazer 1,5 hectare e tal.
Aí ouviram bastante, tal, sensível, que tudo aquilo. E depois o doutor Múcio, professor Múcio, chamou para mim e falou: Pedrinho, não é muito pouco 1 hectare, não, para uma universidade? Eu falei, bom, é pouco, mas não tem dinheiro. Não, compra mais, compra 1,5, 2,5. Falei, mas a gente dá um jeito. Aí foi lá, falei, gente, eu estava pensando bem, conversando com o doutor no conselho, né? Vou pensando bem aqui, eu gostaria de comprar, não é um, não. Um é o núcleo central. Eu preciso de 2,5 hectares. 2,5 hectares, tá bom. Então, o conselho autoriza, aí você vê com a dona Oliva de que forma você vai pagar isso. O conselho aprovou. 2,5 hectares. Aí, dois dias depois, eu fui lá falar com a dona Oliva para negociar o que eu faria para pagar aquela área. Uma área 2, embora fosse de pouco valor naquele momento, porque era muito longe, né? Não tinha onde, não tinha telefone, não tinha nada, né? Aí eu falei com ela, falou, eu levei uma proposta. Eu tinha um pouquinho de dinheiro, dava um X, parece que era 60 pagamentos do valor, e depois eu dava bolsas de estudos na MASSE. Se ela tivesse, ela tinha escola de ensino fundamental e não tinha ginásio. Então os alunos iam para lá. Aí fiz para ela a proposta, mostrei os valores e tal. Ela olhou, Pedrinho, quantas bolsas você vai dar? Vou dar tantas bolsas, para todos os níveis que você quiser. Você pode usar durante 25 anos. A bolsa tinha essa característica. O pai comprava, mas tinha validade por 25 anos. Então, às vezes, o avô comprava para o neto, como presente. Nascia o neto, ele já pagava, né? Que ideia genial. Ele já garantia tudo, era maravilhoso. Os presentes... Essas ideias eram suas ou da sua irmã? É minha. Professor, eu tô aqui imaginando o quão gostoso seria passear com você de carro em Campo Grande nas ruas e falar, conheci. Exatamente, é verdade. Bom demais. Foi legal. Aí ela viu aquilo direitinho e falou, Pedrinho, tá certo, vamos fechar isso. Fechamos lá, aprovação do conselho. Então a gente, com aquilo ali, foi maravilhoso. Já tinha área para construir, né? E a sorte tem me ajudado também bastante, além do trabalho que eu faço. Falei, bom, agora precisa ganhar dinheiro para fazer a construção da CESUP. Antes disso, o Fausto Mato Grosso, o Fausto Gattas, que era reitor da Federal, depois que eu falei que ia ser lá a universidade, lancei no jornal e tal, ele pôs no dia seguinte esse jornal. Logo, logo, o CESUP vai falir. Aí fez os cálculos, assim você dizendo que eu realmente era loucura fazer aquilo naquele lugar, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não tem bola, né? Otimista, né? Esse cara é um visionário, já é visionário. Esse cara é um visionário, não sei o quê, né? Mas tudo deu certo. Aí conseguimos... Depois teve a matéria, outra matéria. Aí eu consegui comprar o terreno, depois fui a Brasília também na peregrinação, fui na Caixa Econômica e tem um grupo chamado, tem um programa chamado FAS, Fundo de Apoio Social, que financiava escola, né? Financiava também hospitais, eles financiaram a Santa Casa, para a construção da Santa Casa. Eu fui lá, falei com uma pessoa, Cláudio Salme, nunca esqueço esse cara, trabalhou comigo no IPEA, né, no Centro de Planejamento. Ô, Pedro, o que você está fazendo por aqui? Cláudio, estou esperando o financiamento, eu preciso, tal. Deu uma chorada nele. Ô, Pedro, nós temos uma linha muito boa de financiamento, que paga só 60% da correção monetária, que na época o problema era a correção monetária. Fui lá, fiz um projeto muito bem feito, tal. Eu sou economista, né? Eu fiz junto com Sabino, um amigo meu. Apresentamos na Caixa, a Caixa aprovou para pagar em 15 anos, com 3 anos de carência, entendeu? Aquelas condições. Bom, aí tocamos a obra do CESUP. Fizemos a obra em 8 meses. Depois, pronto, o CESUP, falei, o que eu vou fazer com isso aqui agora? Aquele monte de sala. Deu redondo, né? Laboratório do fundo. Olha, meu Deus, e agora? A ideia do redondo foi do professor mesmo? Na ideia do redondo do Celso Costa. Aí ele fala, por que é redondo? Para o aluno ser quadrado. Eu estudei no Redondo. Celso, que E aí legal. nós conseguimos... Eu falei, o que eu vou fazer com isso agora? Aí, você morre de rir, porque a gente falou, preciso realmente fazer alguma coisa. Primeiro, trazer o aluno para cá. Tinha uma empresa de ônibus chamada Ouro Branco, que fazia frete. Eu fui lá, aluguei 4 ônibus, entendeu? Eu mesmo, com meu bolso. E saía da Massi, ia até o CESUP e voltava. Todo dia, ia, voltava. Cada Produção resolveu aqui, viu? Vou pagar, mas vale a pena. Até a proprietária lá foi bem generosa nesse ponto. Na época, quando você está crescendo, fazendo as coisas,
Educação, todo mundo ajuda, Então viu? o senhor foi responsável pela primeira linha de ônibus. Pois é, privada. Aí de vez em quando o cara pedia carona. Né? Era verdade, um negócio maravilhoso, viu? Aí a partir dali eu pedir curso e tal, foi uma coisa... Deve ser gostoso hoje É, olhar foi- aquela estrutura e pensar o quanto a cidade evoluiu É e verdade. quanto a ninguém... Não, e eu olhava, vocês morriam de rir. O pessoal tava na janela e o boi tava do outro lado. Era isso, é verdade. Que loucura! E hoje é centro o shopping da ali, cidade, não tinha né? nada disso. Então, o senhor falando E ela não tinha aqui, nada meu Deus. absolutamente, viu? Você Que fica delícia. impressionado. Professor, agora, assim, muito legal a história. Acho que isso tudo vocês até fizeram um livro, né? Eu vi que vocês lançaram um livro e tal. Mas olhando para o cenário da educação no Brasil, né? Assim, a gente sabe que tem muitas desigualdades, independente de partido político, nada. Na sua opinião, o senhor tem alguma ideia, um ponto de partida mais urgente que a gente poderia fazer, uma política pública para tentar melhorar a educação no Brasil, na sua É opinião? o que o Brasil precisa fazer para dar esse salto que a gente espera, né? Que ele dê. O que a gente não pode é politizar a educação. Vamos ver acontecendo, entendeu? Eu fui muito feliz que eu fui senador, né? De 16 a 19. A gente já ia entrar nesse assunto, pode Então, falar. posso Por fazer. que ir para a política? Exato, exatamente. É o seguinte, quando nós, até 2007, nós tocamos a universidade. Chegamos a 30 mil alunos, 15 mil alunos à distância, 15 mil alunos presenciais. E depois veio um grupo querendo realmente que a gente vendesse a universidade. Eu não queria vender. Mas nós temos um problema de sucessão, isso todo mundo tem. Na empresa familiar, tem esse problema grave, né? Quando a empresa começa, é uma empresa chamada de pessoas. Eu, minha irmã, meu irmão, tudo bem. Quando começa a surgir os sobrinhos, os cunhados, os genros, etc., eles começam a ter uma visão diferente. Vira uma sociedade de capital. Então, como a discussão cresceu muito, porque quando eu vendi eu tinha 52 cursos de graduação, eu tinha 5 cursos de mestrado e doutorado, eu tinha 4 polos, tinha Rio Verde, Coxim, Ponta Porã, Dourados, tinha mais de 100 polos no Brasil inteiro. Então aquilo ali era uma mina, entendeu? Para quem tivesse realmente condição de fazer de forma independente. E eu notava que, às vezes, algumas iniciativas minhas não eram felizes, não encontrava eco, tinha dificuldade, entendeu? Falei, não, sabe uma coisa? Não tem mais condição de ficar assim. E, além disso, eu notava que eu queria dar um caráter nacional para a instituição. Como estava só em Campo Grande, se eu pegasse um grupo pesado, poderia levar para São Paulo, para Rio, para todos os lugares do Brasil, esse é meu sonho. No fundo, eu sou idealista nesse ponto. Aí apareceram os grupos e a gente, em 2007, a gente transferiu para o grupo Anhanguera. Tinha grupo Anhanguera interessado, tinha um grupo de Dallas, tá? E tinha um grupo que era da Laureate. São 3 grupos. Dois grupos americanos, né? E um grupo que era nacional. Eu dei opção para o grupo nacional. Então, Legal. nós vendemos para eles, mas para eles manterem a mesma qualidade e tal. Entendeu? Havia pré-condições lá. Mas, na verdade, eles não cumpriram bem tudo isso, né? Embora seja boa, ela ainda está faltando grandes investimentos que são necessários. Eu gosto do NEP, acho que é uma instituição boa, entendeu? Mas poderia a gente entregar mais. Isso é um dado importante. Aí eu saí da área de educação, né? E fui convidado imediatamente para ser presidente da Santa Casa. O Nelson me convidou. Fui para lá como presidente, fiz um choque de gestão. Foi uma coisa muito legal. A gente conseguiu pagar diversas dívidas, manter sob controle, que era importante e tal. Aí, no mês de junho, o Delcídio telefona para mim. O Delcídio tinha bom relacionamento. Pedro, vou te fazer um convite, que você vai ser meu suplente. Falei, mas que é isso, Delcídio? Eu não sou da política, eu estou aqui. Eu sou um tecnocrata, brinquei para ele. Eu estou aqui, educador. Eu estou aqui nessa... Não, vem para cá e tal. Aí fui lá, conversei com ele bastante e tal. Falei, como é que vai ser suplente? Vou ficar esperando você sair? Falei, não, o suplente vai trabalhar comigo no gabinete, vamos trabalhar juntos, entendeu? Você não precisa ir toda semana, você vai estar fazendo o que nós estamos fazendo e tal. Falei, então eu vou aceitar. Fui lá, falei, Delcinho, vou ter que sair da Santa Casa, porque eu estou com um convite. Ele não gostava do Delcídio, né? Então foi um pouco difícil, porque eram de partidos diferentes. Ele falou, Pedro, você quer ir, a opção é sua, viu? Eu vou ficar muito triste, a Santa Casa precisa de você, viu? Aí pensei, eu falei, mas eu vou ter que sair. Aí pedi, ele ficou marada comigo. Mas depois me perdoou, viu? Simpático, beijo pra ele. Não dá pra ficar bravo. Simpatizar com o homem. Aí, Delcídio ganhou por mais de 800 mil votos.
uma vitória muito boa. O Delcy sempre foi um muito bom senador, sabe? Aí aconteceu todo esse imbróglio, entendeu? Eu não acompanhava, porque isso era problema de gabinete, entendeu? Trabalhar e tal. Então, ele foi cassado e eu assumi em maio de 2016. E assumir o Senado foi importante, porque eu fiz grandes relatorias. E o mais engraçado é o seguinte, quando eu cheguei lá para assumir a vaga do Delcídio, todo mundo ficou pensando, quem será o suplente do Delcídio, hein? Será que é primo dele? Será que é irmão dele? Será que é mulher dele? Então você já chega por baixo, viu? Pra vencer essa barreira. É uma segunda opção, É né? verdade, é. Aí chegou no fundinho da sala, aí tirou 9 e falou, ó, quem que é o suplente? Exatamente. Né? Não, eu cheguei lá, tomei posse e no plenário estava a Simone e estava o Moca, né? Os dois estavam lá. Aí eu apresentava agora a posse do professor Pedro Chaves como senador, membro titular aqui, no lugar do sítio que foi cassado, tá, aquele negócio todo. Aí eu agradeci muito a deferência do presidente e tal. Aí a Simone, você usa a palavra, a Simone me pôs no céu, viu? Ela fez um acolhimento Legal. maravilhoso. Professor Pedro teve luz própria, não precisa de nada. Quero que vocês tenham uma visão diferente. É um educador, eu dei aula na universidade dele, ele é meu chefe. Ainda brincou, Simone. E depois o Moca, a mesma coisa. Aquilo ali... Acabou, ali quebrou o gelo. Quebrou toda você. Foi maravilhoso. Aí viram que, pelo meu currículo, que eu era educador e tal, então tudo sobre educação falava comigo. Eu cheguei a presidente da comissão de educação. Lá no Senado. Nossa, qual foi o projeto ou relatoria que mais te marcou? Reforma do ensino médio. Essa foi fundamental. É uma reforma que você falou de educação, é essa que mudaria o país. Ah, viu? legal. Essa reforma, infelizmente, agora, esse governo Camilo, ele está desfigurando essa reforma. Porque ela realmente vem para resgatar o que o ensino médio não oferece para os alunos. Porque ela tem a parte profissional, ela tem a parte base nacional comum curricular, e ela tem a base de itinerários formativos. Então, o aluno entra na instituição, estuda normalmente o ensino primeiro fundamental. No fundamental, ele já começa, entendeu, a relacionar teoria e prática. Não pode o aluno simplesmente ficar sentado, olhando para o céu, entendeu? E tendo aquela aula chata do professor de 4 horas. No ensino ginasial, a mesma coisa, no ensino fundamental 2. E o ensino médio, então, que é o nó górdio da nossa realidade de educação, é o pior que tem. Entendeu? Realmente você vai ver o número de desistências que tem no ensino médio, é uma coisa louca. E o tal do letramento, 29% que termina o curso, a gente não sabe interpretar. Por exemplo, por que a gente sai mal? Por que a gente sai mal no PISA? Porque você sabe ler o outro, mas você não sabe interpretar o que eles estão pedindo. Entendeu? Isso era importante, a interpretação era fundamental. E nossa reforma ela mostra realmente os caminhos para isso. O aluno, quando termina o ensino fundamental, né, ele pode escolher o que ele vai fazer. Então, tem lá as opções, né? Se é medicina, ele canalizar para medicina, se é engenharia para engenharia, e aí ele vai se formando, já vai estudando os conteúdos que ele vai aproveitar na sua carreira. Para a carreira, exatamente. Até o vestibular seria diferente, o Enem, tudo isso foi. Mas chegou lá o pessoal... E o projeto ele tá vigente, mas mudou muito, né? Mudou os itinerários formativos, diminuiu a carga horária dos itinerários formativos, entendeu? Itinerário formativo é o quê? Você escolhe, por exemplo, quer fazer medicina. Você pega um itinerário chamado Ciências da Natureza. Então você vai fazer química, física, biologia, aquilo canalizado para isso. Aí você quer fazer matemática, seria matemática e suas tecnologias. Tudo relativo à engenharia, à matemática, etc. Entendeu? Ciências sociais aplicadas, quem vai fazer direito e economia, entendeu? Ciências humanas, quem vai fazer letras, quer dizer, já estava direcionado. O aluno terminou o seu ensino fundamental, o ginásio, ele pode escolher um dos itinerários que ele achar melhor, entendeu? Entendi. E ele tem uma base BNCC, também importante, é Base Nacional Comum Curricular, onde todos vão estudar todas as disciplinas, com uma carga horária menor. 60% da carga seria para isso. E o restante, 40%, era para os itinerários. Então, 60% estuda a base. Português, matemática, história, geografia, sociologia, filosofia, todas as matérias. Todo mundo tem a base. E a partir daqui eu vou escolher agora qual a carreira que eu vou fazer. Vou fazer medicina. Além da base, eu vou fazer ciência da natureza. Isso sim ajudaria a meritocracia. Exato. Aí você vai direto. Você fez ciência da natureza, vai ser fácil fazer o vestibular. Sim. Entendeu? Você vai fazer engenharia, estudou matemática profundamente, vai ser fácil entrar na engenharia. Então, isso aí
era o sonho nosso, entendeu? E associando a teoria com a prática. O aluno sempre, isso fala muito no meu projeto, o aluno é protagonista. Ele é o Legal. protagonista. E a gente estudava metodologias ativas, onde o aluno realmente teria condição de se integrar com isso. Agora chega assim, ministro, a primeira coisa é proibir celular na sala de aula, entendeu? Aí começa a fazer algumas coisas de reduzir carga horária. Então as coisas ficam difíceis. Professor, a política exige muitos sacrifícios. Qual foi o seu maior desafio pessoal no período dessa política? Foi essa convivência com os senadores, né? Convivência com os senadores. Eu precisava, no início, integrar junto a eles, né? Para poder saber como era o Senado. Alguém me falou assim, Pedro, no Senado a ética é diferente. Eu que sei. Como assim? Então, não Ser adianta. otimista na política, né? Você... Você vem com sonho, viu? Ai, o senhor é o Ele vai eterno sonhador, pato né? novo tem voo raso. Já falava, não, porque eles achavam que eu era muito proativo, entendeu? Ficavam assustados, né? Então, Voa mais baixo. é verdade. Acontecia muito isso, sabe? Então, às vezes a gente colocava um assunto para votar, tal, eu mostrava meu voto, discutia com eles, mas fui assimilando. O importante foi, sabe o quê? Fazer política é você ter a capacidade de conviver com as diferenças. Sim. Isso eu aprendi. Ótimo. Conviva com as diferenças e você vai conviver em qualquer ambiente. Eu convivi muito bem com o PT, muito bem com o PSDB, muito bem com PL, acho que nem existia nessa época, na época quando eu comecei, entendeu? Os partidos mais tradicionais, com o PSD, muito bem, PTB, tudo isso. Então o que acontece? Com essa convivência minha com todos, eu era suprapartidário. Sim. Então eles até me recorriam a mim para poder apaziguar e falar com outro senador. Fazer essa ponte, né? Exatamente. E isso, você calcula aprovar um projeto de mudança de educação. Entendeu? Um PT lá que não quer que mexa nisso, né? E é uma das coisas que o senhor trouxe, né? Não podia politizar, né? Não. Politizar a Aí eu tinha educação. que ouvir PT, eu tinha que ouvir o PSD, o PSDB, todos eles, né? PDT. Então foi importante. Essa convivência, eu ter convergindo e deixar uma imagem maravilhosa no Senado, eu acho que foi o maior desafio. É, Hoje e eu sou e muito tem respeitado no Senado. Pessoas lá com pouca base técnica, né? Exatamente, Então é. o senhor era um Ajudou. mestre ali, né? Eu não queria fazer isso, mas acontecia mesmo. Engraçado. O Telso falando da metáfora do pato, né? Dizem que a política é a arte do possível, né? Mas eu falo assim, por exemplo, você não consegue explorar novas terras se você não puder, se você não se desvencilhar um pouquinho da costa. Isso ficar longe da costa, né? Então, como é que faz política? É com estratégia ou é com coragem? Dá pra ser otimista nesse... Esse quadro é meio? difícil, sabe? Porque hoje, na verdade, eu sinto que mudou bastante em relação ao que eu entrei lá, sabe? Hoje eu vejo, na verdade, alguns grupos, né? Porque lá era muito forte, meu grupo religioso dos evangélicos, meu grupo da bala. Tem o grupo da bala, né? E esses grupos, na verdade, você tinha que conversar com eles. Sim. E você vê a linguagem deles. É. Isso era importante, isso fazia com que você tivesse uma imagem boa e, na verdade, você cultivava uma relação que fosse bem saudável e nós chamamos de relação republicana. É Bacana. aquela que você convive com todos os segmentos. O senhor é muito bom de relacionamento, assim, a gente olha Network. pra história, pra sua história, assim, e vê, por exemplo, o fato da... esqueci o nome, que ela subiu e falou de você, aí te deu foi as maravilhoso, credenciais. foi maravilhoso. Isso é fruto do relacionamento Dela antes que eu tinha, antes. foi. Então, É fruto. Exatamente. E assim, você não estava pensando nisso. Não, porque você nem tocava, pensava não, nem ir pra nada. lá. Não. Mas o Mas relacionamento... plantou. Exatamente. Plantou sem Exatamente. pensar o que Uma iria hora, colher. né? Uma hora acontece. Aí a colheita, ela aparece quando você menos Você espera. falou em cima, é isso mesmo. Exatamente. Hoje aconteceu. Legal Maravilha. demais, legal demais. E aí o Collor me apaixonou por mim, viu? A gente tinha uma relação com o Collor maravilhosa, viu? É. E ele realmente, onde ele me chamava e me ajudava, e eu trocava ideia com ele. Perguntei por que ele teve impeachment, ele explicou que era muito jovem, entendeu? Que ele não tinha a Que maturidade que tem interessante. hoje e tal. Ele queria voar Viajei mais com alto. ele, vou dizer a novidade aqui que ninguém sabe. Quando lá no Senado, o Collor estava sempre comigo, o Collor falou, Pedro, eu estou com vontade de fazer uma viagem para a Coreia do Norte. Você ficou doido, Collor? Pô, porque nós vamos agora ser assinado aquele tratado, Coreia do Norte e Sul, para pacificar um pouco a região. E tem que ter um representante nosso aqui, na função como secretário de Estado. Eu escolhi você. Então vamos. Eu fui à China e fui à Coreia do Norte. Olha Conheço que- tudo lá, viu? O que me mostraram, né?
Que deixaram eu conhecer. Mas valeu a pena, viu? Ó, é o seguinte, e pra você, o que, que você acha que tem que mudar no cenário político? Vem participar dessa conversa com o Novocast, deixa aí nos comentários, importante pra caramba, depois a gente pode discutir isso daqui com os membros, quem sabe, né? Mas coloca aí, o que, que você acha que tem que mudar pra gente mudar esse cenário político, tá? Deixa eu te perguntar uma última pergunta pra gente sair dessa pauta. Tá, vai. Você acha que a gente tá muito longe de uma mudança real nesse cenário de política e educação? Enfim. Eu acho que o Brasil está extremamente com maniqueísmo, né? Ou é A ou é B. Não tem meio termo. Ou você é extrema-direita ou é esquerda. Do centro parece que Uma desapareceu. pena, né? Mas nós vamos ter que chegar num ponto, entendeu? Que haja uma convergência. Temos que trabalhar com convergências. Fazer a unidade na diversidade. Entendeu? Bacana. No meio, né? O Lindolfo tem um projeto isso lindo chamado é, Meio. O meio, exatamente isso. Eu acho essencial isso. Isso eu acho que é possível, sabe? Mas o Brasil precisa mudar um pouco a postura. Nosso problema é um problema cultural, sabe? Nós temos um problema cultural da raça, religião. Isso tem que acabar. É estrutural, né? Então é um problema delicado. Mas eu tenho muita esperança no país. Acho que a esperança é uma potencialidade grande. Agora, os homens precisam também entender tudo isso, sabe? E tudo através da educação não é possível. Você começar lá na base, melhorando o ensino médio, aí com o ensino superior. É errado, viu, Werner? Totalmente errado você inverter o leque. O MEC investe em ensino superior e esquece o ensino básico. Pois é. O Japão fez exatamente o contrário. Depois da Segunda Guerra Mundial, Japão e Alemanha começaram do ensino infantil, fundamental e médio. Depois que foi preocupar com o ensino superior, é em cadeia. Cuida no básico. Brasil, exatamente. Aí você consegue, se você pegar básico, você vai educar a população, vai melhorar a cultura da população. E ele vai levando isso para os pais, para as pessoas que convivem com eles. É de baixo para cima. Quantas vezes o pai vai passar esse sinal vermelho e a criança fala, pai, não passa sinal vermelho que a professora falou que não pode. É uma educação. Sim. É. Ou a pessoa está correndo muito, pai, não corre, porque eu disse. Quer dizer, esse exemplo é fundamental. A criança pode educar os adultos, viu? Bacana. Vamos aprender a ler, escrever, interpretar. Isso. Depois a gente, né? Isso mesmo. Legal, professor. Professor, o senhor foi membro de diversas instituições nacionais e internacionais, como a Academia Brasileira de Educação e a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. O que essas instituições representam para o senhor? Falta receber alguma coisa? Já recebeu tudo, né? Sabe aqueles filmes que a gente assiste dos general americano que é cheio de medalha assim? Fala assim, chega até pesado assim, ó, cara. É o professor aqui. Mas a academia foi um passo bastante importante para mim. Fiquei muito feliz porque é o coroamento de toda uma carreira, né, de sucesso. Por exemplo, fui com a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Foi maravilhoso. Depois de eu escrever 3 livros, eles viram a qualidade dos livros e foi uma equipe lá me convidar para ser candidato. Fui candidato à Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e, na verdade, a outra candidatura renunciou, entendeu? E eu fui candidato único. Então... Por aclamação. Quem que quer concorrer com ele? Eu queria concorrer com o professor, então é sacanagem. Mas eu fiquei muito feliz, sabe? E ela representa o que é de bom para a gente. Por exemplo, hoje nós vamos ter um chá acadêmico que vem realmente o Antônio Carlos, né, que vai ser no Goiás do Estado, ele vem fazer palestra sobre Iracema, aquele romance de Zé de Alencar. Legal. De Iracema, de Zé de Alencar até Chico Buarque. Tem uma, por exemplo, estrofe importante, interessante da poesia. Isso alimenta a alma. A academia alimenta a alma. Isso é principalmente de letras, sabe? Sim. A literatura é maravilhosa. Eu realmente sou apaixonado e acho que ela acrescenta muito para você, como ser, né? Sim. Torna você muito mais importante. Não é ter, é ser mesmo. Sim. E a Academia Brasileira de Educação foi o maior desafio que eu tive, eu acho. Esse era um desafio que eu não falei para você. O maior desafio é entrar na Academia Brasileira de Educação. Por quê? Porque a Academia Brasileira de Educação está sediada no Rio de Janeiro. Certo. E Rio de Janeiro é um corporativismo grande, não é só São Paulo. E na academia tem realmente as lentes, né? Que é da Academia de Educação e Academia de Letras. Aí um amigo nosso, que é da academia, lá de Educação, no Rio, o Pedro, abriu uma vaga aqui. É dificílimo entrar. Você quer candidatar? Falei, quero. Tô pronto. Aí me candidatei, lá teve data lá, candidatei, mandei meu currículo, etc. Aí, imediatamente, um outro, o vice-reitor da PUC do Rio de Janeiro, candidatou também. O cara era
do Conselho Nacional de Educação. O cara tinha um currículo, autor de 30 livros, e etc, e não sei o quê. Olha, eu falei, meu Deus, jamais eu vou ganhar esse troço. E o cara não me conhecia, sustentou até o final, viu? Depois disso, e aí cada um fez uma apresentação lá, pessoalmente. Por lá fiz a apresentação da minha história, o outro fez a apresentação da história dele. Aí ficamos lá fora esperando, né, o resultado, viu? Olha, eu ganhei por 15-11. 15-11? Foi disputada. Foi maravilhoso, eu decepcionado de quem conhecia. Essa foi a grande vitória da minha vida, viu? Legal. Ninguém acredita, viu? Legal, Não, Professor, e sua professor. biografia? biografia tá saindo, viu? Oh, Ela tem tanta novidade, viu? Já tô curioso. Quando sair, Pra você sair, volta só tem que aqui. voltar aqui. Tá aqui. Porque tem muita história no podcast, não vai dar pra colocar. Não Não, tem vai. muita coisa mesmo. E agora, ó, é o seguinte: o senhor tem um livro que eu tô lembrando aqui, que é uma Equação do Milagre. É a continuação do Do Milagre da Manhã. Milagre né? da Manhã. Que ele tipo, fala de fé inabalável e esforço extraordinário. Quando Isso, você isso. tem os dois. Ele tem. Ele tem, cara. Ele é a Total. personificação do livro, né? É. Eu acho que sua história tinha que estar lá, porque conforme você vai lendo, ele vai trazendo algumas histórias que as pessoas utilizaram isso, né? Fé inabalável e esforço extraordinário que elas conseguem alcançar. Um dessas histórias tem que estar lá. Eu vou até mandar uma mensagem pro Hal Harold. Hal Harold, tem um cara aqui. Já me chamaram de maluco, viu? Quando eu comprei a área para fazer o CESUP, eu era chamado de visionário. Quando eu comprei a área para fazer o Macronel, fazer a Escola de Agrárias, aí me chamaram de maluco. Mas as maiores obras do mundo são feitas por malucos. Então o senhor é um maluco. Ótimo. Aí produzir, é. doido, todo Mas mundo não, tem um esse pouco. cara é louco, porque é Exatamente. isso. Mas é bom ouvir esse misto e depois eu mostrar para eles que não é bem assim. Então vamos aproveitar e vamos fazer agora o quadro Dicas de Ouro, né? Pra você que quer fazer a diferença também, né? Vamos lá. Professor, se alguém quiser seguir seus passos para contribuir na educação do país, mesmo sem estar em grandes cargos, né? Porque às vezes lá, no grande cargo você consegue fazer com mais impacto. Mas por onde essa pessoa vai começar? Vamos supor que aí passou aqui a Stephanie que estava aqui com a gente, ela falou, putz, me inspirei, agora eu vou me dedicar a fazer diferença na educação, enfim, contribuir com a educação do país. Qual que seria a sua dica? Duas coisas importantes é a pessoa ser otimista, entendeu? Ser determinada e ser vocacionada. Ela sentir dentro dela que ela gosta de gente, tem que gostar das pessoas. Quem não gosta de gente não pode ser educador. Quando eu falo vocacionado é isso. Quando a professora entra em sala e ela olha o aluno com aquele carinho, trata individualmente cada um, entendeu? Deixa os problemas dela fora de sala, não leva realmente a depressão dela para a sala. Uma pessoa leve, tranquila, isso é importante. Eu mesmo, quando eu atendo as pessoas no meu escritório, eu posso ter brigado com o anterior que veio aqui. Ah, não, tá, discuti, vai embora. Quando vem a outra, eu sorrio como se nada houvesse. Aí o meu chefe de gabinete fala, professor, como que o senhor consegue isso? O senhor quebrou o pau aqui, a menina. Porque a pessoa não tem culpa, na verdade. É gostar das pessoas, é isso. Se você gosta das pessoas. E determinação. Estudar mesmo. Tem que realmente não ter outra alternativa a não ser se dedicar integralmente naquilo que faz. Afundar mesmo, né? Isso é fundamental para que a pessoa possa crescer e seguir qualquer carreira. A educação, por sinal, é vocação. A pessoa tem que entender. Agora, todos nós podemos nos tornar vocacionados. Basta te aprofundar, estudar, querer, e se torna até ler boas obras humanistas, né? E a religião ajuda bastante a ser assim. Professor, e para entrar na política? Qual dica que o senhor dá? O que a pessoa precisa saber de verdade antes de enfrentar esse... Esse é dificílimo. Se não entra, não. Eu aconselho não entrar. Deixa para outro episódio, o senhor responde. Olha, as mulheres estão ficando empoderadas. Hein? Já quer ir pra política. Mais fácil. Então, para os jovens, o senhor criou escolas, né? Criou universidades, agora está na frente da Insted, né? Que mensagem, se o senhor pudesse deixar uma orientação para os jovens de hoje, qual seria o conselho mais valioso que o senhor daria? O jovem não pode perder o foco. Quando ele pretende fazer alguma coisa, ele precisa até o fim. Tem que ter começo, meio e fim. E ser muito, eu estou usando, vou repetir, muito determinado. Não desistir no meio do caminho, entendeu? Ser forte, entender o que ele quer
e acreditar naquilo que ele faz, entendeu? Jamais deve ser pessimista e deve ter realmente boas companhias também. Pessoas que estudaram, que fizeram, já passaram por esse caminho, também isso ajuda bastante, sabe? Eu noto que às vezes uma pessoa não é tão aplicada, ao lado da outra, que é ótima, de repente ela muda totalmente. E isso acho que é básico. Vamos pra roda? Vamos pra roda. Tem mais alguma aí que vocês querem fazer? Não, vamos pra Não, roda. tá tranquilo. Vamos pra Então, roda. dá o recadinho aí que eu Muito vou bom, pegar muito aqui. bom. Seguinte, ó, se você ainda não fez isso, você está vivendo errado totalmente. Eu vou te dar uma dica agora pra você alinhar sua vida. Curte esse episódio, manda pra todo mundo, tá? Deixa o seu comentário, é importante você participar dessa conversa que a gente vai fazendo, construindo esse episódio junto, né? Se você deixa aí a sua mensagem no chat ou a sua mensagem aqui nos comentários, que fica pra sempre no YouTube. Então, se inscreve no nosso canal, a gente tá nas redes sociais também. Instagram, TikTok, né? Que mais? Se surgir uma rede social, a gente também vai. A gente também vai. O Novocast tá em todo lugar. Mais de 15 mil. Então, vem pra família e tem os cortes também que estão entrando no YouTube. Então, não fique de fora, tá bom? Valeu, gente. Professor, quem vem aqui é só gente muito especial, né? E agora é a hora dos presentes, Oh, tá? que isso. Então, a Malu Pires mandou um chapéu aqui. Se por acaso Passa aqui, não velho. ficar muito bem menor pro senhor, o senhor já pode presentear. Lindo, lindo. Mas olha que lindo esse Nossa, chapéu. é. Ó, um beijo. Eu vou na fazenda muito, eu vou na Pires. fazenda toda semana. Aí, ó. Beijo pra Malu Pires. Temos aqui também uma caneca pro professor não esquecer do Novocast. Em Oh, parceria que maravilha, com a agência muito Novo obrigado, tá? Normal aí. Tomar cara. um cafezinho, cafezinho, lembrar da chazinho. gente. E o E senhor vocês vai... são inesquecíveis. Que honra! Você vê também o congelado da To Go, lá da Fernanda. Então tá corrido, ela tem de tudo lá. Tem alimento, tem parte de doces também. Um beijo pra Fernanda da To Go. Um beijo também. Menos tempo na cozinha, mais tempo pra você. Isso, um beijo. Sobrou um passarinho aqui. Um beijo também pra Qualisalva, né? Se você não tem esse serviço, ele leva um pronto-socorro para dentro da sua casa. A gente usa, a gente recomenda os serviços da Qualisalva. Foi todo mundo? Sim. Explica pro professor agora o que é a nossa roda de tereré. A nossa roda de tereré é o seguinte, a gente faz, assim como é a dinâmica do tereré, a gente traz para as perguntas. Perguntas rápidas e curtas, respostas rápidas e curtas, mas nem sempre. Nem Às vezes a gente Se quer rola saber um pouquinho mais, a gente quer saber um pouquinho mais do porquê. A gente fala, discorra sobre sua resposta, né? Falando de educação. Eu começo, tá? Tá bom. Quem é o professor Pedro Chaves numa palavra ou numa frase? Pedro Chaves é um otimista, acredita na vida e é pessoa do bem que gosta de gente. Legal. Um otimista incorrigível. Eu anotei essa daqui, ó. O que tira o professor do sério? Tira do sério quando as pessoas não honram a palavra, entendeu? Quando prometem e não cumprem. Isso é pior, a mentira. Professor, o que é sucesso pra você? Sucesso está em paz consigo mesmo, é você ter uma família unida e você conseguir despertar nas pessoas o que é de bem nelas, né? Que tem certos quadradinhos na cabeça da gente, então pegar esse hemisfério que está realmente do bem. A pessoa tem que praticar o bem sempre. Falando em família, quantos anos com a professora Reni? 54 anos. Você que sabia que essa é uma das decisões mais importantes com quem você vai passar o resto dos seus Exatamente. dias. Jacob Pepe fala isso. Ele já falou aqui que ela foi o... Foi Ela uma foi. das- a primeira Alicerce. pergunta ele já lançou. Realmente ela foi uma heroína, me aguentar até hoje não é fácil. Professor, você tem uma vitalidade enorme, uma energia. O que você faz aí no teu dia a dia? Alguns hábitos que você possa compartilhar que te deixa, assim, com tanto vigor, assim? Eu acho que o otimismo é fundamental, sabe? É a mente, É mensana então. e corporação, né? Mente boa, Legal. corpo bom, sabe? Isso faz com que você mude. Não permita que as coisas tristes habitem o seu ser, entendeu? Quando ele vem, você expulsa de qualquer jeito. Tá deitado pensando em coisas ruins, problema. Não permita que isso aconteça. Acorde de manhã, ligue o rádio, cantarola, abre a janela, vê a luz e começa a cantar no chuveiro de preferência. Sempre. Que não viajeiro em qualquer lugar. que aula. Seja, claridade é fundamental. O sol é fundamental. Não permita que nenhum tipo de pessimismo entre em você. É isso. Imagina ele e o Geraldo Rufino junto. Se você não Muito fizesse bom. o que faz hoje, professor, o que o senhor estaria fazendo? Eu seria uma pessoa frustrada.
Eu amo o que eu faço, sabe? Entendeu? Eu acho que eu não sei fazer outra coisa. Professor, você teve a oportunidade de conhecer pessoalmente grandes nomes que hoje a gente só ouve em placas de rua, por exemplo. Mas se pudesse escolher uma pessoa do mundo, qualquer pessoa, para tomar um café com essa pessoa, seja ela viva ou morta, quem seria? É uma pergunta difícil. Você piegas um pouco, meu pai. Uau! Meu pai realmente é um enciclopédia, um gênio, viu? Como era o Ele- nome dele, professor? Pedro Chaves dos Santos, Pedro Chaves Santos Filho. Ele, na Ah, verdade, sim. passou pra gente tanta coisa linda, tinha uma religiosidade profunda. Na casa dele, quando ele faleceu, foi encontrado mais de 5.000 livros. Desses livros, tinha 13 Bíblias. Ele era de uma religiosidade que Deus. passou pra gente, 7 todo esse filhos. humanismo, sabe? 5.000. É verdade. Tenho lá uma parte eu tenho lá na Massi. Lá, se quiserem visitar, ele tem lá realmente um lugar especial dele, sabe? 7 filhos, professor. demais. 7 filhos. Isso mesmo. Tem que levar isso lá pra Instead agora, fazer um Eu vou levar, sim, memorial, vou levar. né? É o memorial, exatamente. Que gostoso. Legal. É lindo, viu? Legal. Caramba, um sábio. Professor Pedro, a gente já falou de várias histórias aqui, mas se o senhor pudesse dizer qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou na tua jornada até aqui, que você possa ter pensado em desistir? O que foi? O que aconteceu? Nós tivemos diversos pontos, né, de difícil eleição, porque todos eles foram igualmente importantes, né, no crescimento. Eu acho que a ideia básica foi realmente fundar a Massi, né, porque tudo começou ali. A Massi foi fundada e eu consolidei. Aí o senhor perdeu seu irmão nesse meio Exatamente, eu tempo, perdi meu né? irmão, foi difícil. Aí tive que realmente superar todas essas traumas grandes, né? E a Massi fez a gente crescer muito. E a gente ter a consciência de que os investimentos todos deveriam ir para o mesmo negócio, né? Para a mesma atividade. Você não pode pensar diferente. Também o problema de criar a universidade, que era uma coisa quase inatingível, não conseguimos todos os votos do Conselho Nacional de Educação. Eu estar com o Fernando Henrique Cardoso, não falei para vocês, mas quando foi aprovado pelo Conselho, na semana seguinte fui chamado pelo Planalto, o Fernando Henrique Cardoso ao lado dele, o Levi estava lá também, ele assinou na minha frente, deu parabéns, o decreto, está lá na fotografia da minha sala, é o decreto de credenciamento da universidade. Aquilo foi realmente um passo gigantesco. Marco, É verdade, o Marco, nossa, da casa de tábua, né? Da senzala até a casa grande, né? É verdade. Passa um filme, né? Passa Passa um um filme. O senhor não imaginava Não. que o senhor ia chegar onde o senhor chegou? Não, eu falo que Deus foi tão generoso comigo, eu tenho que devolver para a sociedade o que Ele me deu. Pelo menos um pouquinho. Eu falo isso muito para meus irmãos, para meus filhos, netos. Olha, devolvo para a sociedade, faça alguma coisa de bem, porque Deus é muito bom. Ele está com a gente em todo lugar, em todo momento. E que ele me ajudou em todos os momentos, nas minhas angústias. Teve momentos, angústias, dificuldades, tristeza. Eu acordava toda semana e viajar para Brasília. Toda semana não, mas todo mês. Seria no avião de 3 horas da manhã na época, entendeu? Mas estava lá firme, de manhã já discutindo, conversando com os conselheiros, mostrando o espaço que a gente tinha. E isso foi bastante importante para a gente. Então foi determinação mesmo, sabe? Em nenhum momento eu transigi, sabe? Nessas coisas. Acho que é bom isso. É bom o senhor falar, porque às vezes essa parte as pessoas não veem, né? Não Às veem. vezes as pessoas só veem quando a gente É, tá lá só no isso, topo do é verdade. sucesso, né? Mas tudo isso que você tá contando fica só com É você importante mesmo. saber a né? dificuldade, É. é tudo isso, né? É um iceberg, né? Os bastidores ficam lá embaixo, Lá embaixo. E ninguém vê. E é muita dificuldade mesmo. Professor, dinheiro, legado, sucesso, paz, ser reconhecido. O que o Pedro Chaves quer e por quê? Ser reconhecido. Por quê? Porque eu acho que aí Já você, é, né? quando você fez e passou, alguém viu, sentiu e teve a sensibilidade de ver que realmente algo foi feito para a sociedade e para o país, entendeu? E para os estudantes. Eu acho que esse reconhecimento é fundamental. Bacana. O Cristo mesmo falava, né, no caso dos leprosos, né? Ele curou lá 10 leprosos, apenas um voltou para agradecê-lo. Ele dizia, e os outros? Foi a maior decepção da vida de Cristo, foi aquele momento da cura dos leprosos. O reconhecimento substitui tudo, sabe? Professor, podemos dizer que na vida de muitas pessoas você pode ter sido um super-herói, mas se hoje pudesse escolher um superpoder, um único superpoder, qual seria ele? Eu queria que, vou falar de educação de novo, né? A educação pudesse atingir todas as camadas, educação de qualidade, em todos os momentos, entendeu? E todos tivessem a mesma oportunidade. Acho que precisa de políticas públicas para isso, entendeu? E a equidade.
entre mulheres e homens, equidade é fundamental também, e oportunidades de emprego, casa, essas coisas que me parecem importantes. Agora, se uma coisa única é estender a educação de qualidade para todos e todas. Professor, teria algum sonho ainda que o senhor não realizou? Eu estou apenas começando. E o melhor ainda está por vir. A STED é um... É um novo projeto. Eu já O senhor tinha quer falar um pouquinho? Puxa o microfone, viu? O senhor quer falar um pouquinho da STED? Posso falar assim? Vai ser inaugurada agora, né? Exatamente, é. Quando eu vendi a Uniderp, fiquei 5 anos de quarentena. E depois de mais 5 anos, minha filha, Neca, que o nome dela é Eva Elise, viu? É muito mais linda, ela não quer usar a boca. A Eva Elise, né? Ela falou para mim, pai, eu adoro escola, educação, eu vou fazer uma faculdade. Eu falei, Neca, mas eu vendi aquela universidade robusta, maravilhosa, tal. Não, mas eu quero, tá? E ela começou, timidamente, eu dei uma certa assessoria, mas o mérito é todo dela, sabe? Aí ela cresceu com o STED e a gente foi crescendo. Hoje já temos uns 16 cursos, mais de 2.500 alunos, e fizemos realmente tudo que é de bom. Pegamos o curso de Direito, convidamos o Tribunal de Justiça para nos ajudar. Praticamente tem mais de 12 desembargadores que dão aula para a gente, estão lá dando apoio, fazendo convênio, tudo isso. Aí no Tribunal de Contas também, mesma coisa no Tribunal... no setor do trabalho também, delegacia de trabalho, isso foi bom. Então, com isso, eu quero dizer que a STED é uma instituição voltada para a sociedade, para a comunidade. Ela usa as salas de metodologia ativa, onde o aluno é protagonista. As salas, a maioria é feita em volta de uma mesa, né, onde se discute o assunto. Legal. Ensino baseado em projetos. Então, o STED, e hoje nós temos, segunda-feira, temos o prazer de inaugurar uma sede nova, toda adaptada com essa nova pedagogia. Acho que isso que é importante. Porque não adianta você tentar toda essa metodologia, se pega uma sala onde só tem cadeira, uma pessoa atrás da outra, não tem espaço, não tem climatização, calor tremendo. Sim. Então não tem condição, não tem luminosidade. Não é? Então a nossa não, lá vai ter todas as coisas que são importantes. Eu sempre falo para o Rido e falo para a nossa prefeita que é importante que a sala tenha realmente iluminação boa, tenha boa climatização, que o aluno com calor não consegue estudar, e que a aula seja mais dinâmica, que o aluno não fique sentado lá 4 horas, entendeu? Dá um dinamismo, isso é fundamental, a capacitação de professores. Levar a teoria e a prática. Exato, juntas, né? Legal. E ela fica ali pertinho da antiga Márcia, Exatamente, né? fica ali mesmo. É um prédio de 8.500 metros quadrados, com 50 salas Tá de muito aula. lindo. Tá maravilhosa, viu? Vocês vão lá, gostaria que todos vocês fossem, sabe? Vamos sim, Tá com bem. certeza. Vamos trazer, tá? Legal. Tá. E eu vou A mandar gente para vai vocês, daqui. vou mandar para vocês hoje ainda o livro da Uniderp, tá? Ah, que legal, que legal. Deixa aqui no nosso Ah, deixa eu dar uma cenário. Que legal. Mas leia, por favor, né? Com certeza, vai ser um prazer. Geralmente biografia, o pessoal dá uma lidinha e deixa no... Não, vamos ler. É bom só pra família, viu? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O senhor falou, tá apenas começando, né? Tem alguma de todas as condecorações, a gente até comentou aqui, né, que no começo são muitas condecorações, e merecido, né? A gente tá vendo aqui a sua história e conhecendo ela um pouco mais a fundo. Teve alguma que o senhor não recebeu e gostaria de ter recebido ou não? Eu recebi as comendas importantes em nível nacional, da educação, né? Foi importante. Recebi importante da Marinha também, nacional da Marinha, Tamandaré. Recebi da Aeronáutica também, maravilhosa, do Brigadeiro Eduardo Gomes. Recebi do Exército de Caxias. Foram as comendas, assim, marcantes nesse país, né? Recebi de outros órgãos aí, menores, né? Mas, por exemplo, da Polícia Militar, do Corpo Bombeiro aqui de Campo Grande. E eu recebi todas essas comendas de forma... Essas que eu estou falando, foram com a tropa em forma, entendeu? Você recebia realmente lá da frente como fosse única. Então, é um negócio, é uma sensação que você tem. Você fica arrepiado mesmo, você vê aquilo, sabe? E eu estou muito feliz, porque houve um reconhecimento de todos, sabe? Em relação a isso. Eu acho que a Assembleia, a Câmara, o pessoal também muito legal, entendeu? Do Governo do Estado. Então, esses reconhecimentos que eu falo, isso que é reconhecimento. Quando você vai no Ministério da Educação, você recebe uma comenda em nível nacional, entendeu? Que não deve ter pouquíssima gente que recebeu. Então, significa que ele reconheceu o trabalho que a gente fez. Na Marinha, eu dei muito dinheiro para a Marinha. Eu era relator, então eu fui a favor, e o pessoal ficou impressionado com isso. Eu fiz um parecer dizendo que as mulheres que estavam na Marinha não deviam ficar só no back-office, não deviam ficar só nessa área
teórica e escriturária, fazia parte burocrática. Mas devia ir para a tropa, ir lá na frente, entendeu? Como faz Israel. Quantas mulheres vão lá na frente brigar, né? E foi aprovado por unanimidade. Então, o comandante da Marinha foi lá me agradecer. Você merece realmente uma comenda. Foi maravilhoso. E as mulheres também. Aí, quer dizer, isso realmente coisas que vão marcando a gente. E é legal, né? Eu lembrei de um filme. Lembra aquele filme Extraordinário? No Maravilha. finalzinho Aquele filme maravilhoso. Que no final ele fala assim: todo mundo Aquilo que tem. deveria ter a chance de ser aplaudido de pé um dia. Porque é uma sensação assim, às vezes a gente fica no chuveiro, né? Às vezes, principalmente na época de Olimpíada, eu falo assim, na época de Olimpíada eu fico no chuveiro como se tivesse ganhado uma medalha. Isso é muito emocionante, né? É, sim. Você ter esse reconhecimento. Não tem coisa mais importante pra gente, sabe? Eu acho. Pode ser pequeno ou grande, mas reconhecer isso. Isso, E exatamente. agradecer. Reconhecer e agradecer, entendeu? Não custa nada fazer isso, é tão bom. Eu agradeço todos que me ajudaram sempre, sabe? Eu devo muito à imprensa, muito mesmo. A imprensa sempre teve Do seu sempre, lado. sempre, nunca falharam comigo, sabe? Isso Que foi, bom. isso me deixou muito bem, porque isso permitia dar realmente uma transparência e uma polaridade, e até nos cantos, todos os lugares, né? Então isso eu devo muito à imprensa. E Legal. devo às pessoas, a própria sociedade de Campo Grande, sabe? De Mato Grosso do Sul, quando eu vou, eu conheço muitos prefeitos, por causa do que fui senador, né? E eles também têm um reconhecimento comigo e é uma festa quando eu chego, viu? E a gente se sente bem, sabe? Quando eu vou no eventos quaisquer, embora esteja longe da política há 4 anos, eu noto o reconhecimento que todos têm comigo. Se eu vou no evento do governador, do prefeito, onde quer que eu vá, sabe? Então minha filha me pega, tira a cola e fala, peraí, não... Eu achava que o professor Pedro era mais sério. Ele é Mas assim ele é mesmo, tão carinhoso e tão sorridente. Tem aquele livro, como é o nome? Como Fazer Amigos e Reconhecer Pessoas, né? Tem vários princípios lá. É verdade. E o senhor, tem vários aqui. Eu tô olhando É a aqui. Eu falo, personalização do- exatamente, personificação enciclopédia de do relacionamento. Já é legal isso. Muito bom. Tá sempre com um sorriso no rosto. Isso é bacana. Se você pudesse dar um conselho, o professor Pedro Chaves pudesse dar um conselho pro Pedro Chaves adolescente, que conselho você daria? Peraí, Pedro Chaves, faz tudo novamente. Não tira nada. Exatamente. Se não vai alterar minha biografia. Sou esse aqui que vocês estão vendo. Esse é o verdadeiro Pedro Chaves. viu? Legal. A gente tá chegando no fim, professor, e acho que o Novocast conseguiu cumprir o propósito dele, levando a tua jornada é encantadora, é muito legal. Acho que vai dar muito insight para as pessoas que estão assistindo, né? E aí deu uma oportunidade do senhor conhecer também um pouquinho de todos Maravilha. nós, do nosso propósito. Então, agora a gente se considera seu amigo. E é Tá? Quem vem aqui, a gente vira amigo. Mas é amigo. E aí a gente quer saber se o senhor, olhando o projeto, falou, olha, eu conheço com certeza, né? Alguma pessoa que tem que estar lá no Novocast contando a sua história também. O senhor quer indicar pra gente alguém pra vir aqui com a gente contar a sua Ronaldo história Mota. também? Ronaldo Ronaldo Mota. Ele é... A semana passada ele passou numa seleção dificílima, o único que passou, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, como catedrático em inteligência artificial. Olha. Ah, Ele vai acrescentar muito e ele vem a hora que você marcar. Então tá. Ele vem para inauguração minha, ele é meu professor, visitante, vai e volta, entendeu? Aquele cara, o dia que você marcar o espaço, depois o senhor conecta a gente com tá, ele, então. você vai adorar. É Legal. uma pessoa que e afável também, muito boa. Ah, legal. Bacana. Último. Última, né? Última. Quer fazer alguma? Por favor, fica à Então, vamos lá. vontade. A última pergunta derradeira, que a gente deixa pro fim, depois de tudo que você entregou aqui. Se você pudesse deixar uma mensagem, uma única mensagem que vai aparecer em todos os lugares, para as 8 bilhões de pessoas e contando, deve ter mais até, né? Fala 8 bilhões de pessoas desde o episódio 1, então estamos no 95, deve ter mais pessoas no mundo. Mas vai aparecer para todas as pessoas, não importa. Vai aparecer nos celulares, nas TVs. Qual mensagem você deixaria se você tivesse essa oportunidade olhando para essa câmera? Ah, perfeito. Bom, uma mensagem importante é que você precisa, para ter sucesso na vida, acima de tudo, ser um otimista, como eu tenho falado enfaticamente. Por outro lado, você precisa acreditar no próximo e entender que o Brasil não está no fundo do poço. Ele precisa, na verdade, do apoio de todos nós. Nós temos que entender, acreditar no país e lutar para que isso seja verdade. E nós podemos mudar as coisas só através do voto, viu, gente? Não tem outro jeito. Se a gente fala assim, a qualidade dos políticos não é boa, tal, não existe outra alternativa. Nós somos responsáveis. Então vamos votar certo, não pode haver omissão, isso é importante, tá? E sejam vocacionados
não perca o foco nunca, tá? Era isso e estou à disposição. Obrigado. É isso aí. Pessoal, batemos um papo aqui com o verdadeiro Pedro Chaves, porque eu também tinha uma impressão diferente do professor, um homem sério ali. Mas é uma pessoa incrível, um otimista incorrigível, como disse o Werner aqui. Ficamos muito felizes em poder ouvir as suas boas histórias e conhecer o professor de uma forma diferente. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo não conheciam esse lado do professor. Poucos conhecem. Que gostoso. Obrigado pela entrega. Agora Foi um prazer. Agora o mundo inteiro. Esse episódio vai viralizar graças a vocês, né? É muito legal conhecer realmente um pouco da tua história mais a fundo, conversar assim como se fosse papo mesmo de café, né? Aquele papo de café da tarde. O senhor, eu tô lendo um livro agora, chama Aristóteles para Todos, do Mortimer Adler. E aí ele tem explica Aristóteles de uma forma mais simples, né? Como eu acho que deve ser, né? A educação. E ele fala assim, o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas sempre pensa tudo o que diz. Isso mesmo. Gostei. Essa frase me veio aqui agora. E a virtude é tímida, né? Ele fala isso também. A história que o senhor contou aqui, de quem é Pedro Chaves? Na hora que saiu as notas, pra gente refletir, né, que não é o que a gente fala, mas é o que a gente faz. Exatamente. Né? Isso. E as nossas ações vão chegar primeiro que as nossas palavras, né? Independente do senhor contar tudo aqui pra nós, a gente já sabia do seu legado, da sua história, né? E conhecer o senhor mais a fundo, é claro que a gente sempre quer. Muito mas o senhor é um ícone, uma lenda, a gente está muito honrado de receber você aqui, tá? Espero que mais vezes, quando a biografia ficar pronta, traz aqui pra gente contar mais histórias, tá bom? Ao encerrar então esse podcast, eu gostaria de agradecer toda a equipe, né? A Sabrina, você, Werner, e o Júnior, e toda a equipe, né, que está nos ajudando aqui nessa gravação, e dizer que fiquei muito feliz de estar aqui. Fiquei muito à vontade, entendeu? Isso foi muito bom. Pude abrir meu coração, teve outras coisas que são inconfessáveis. Essas são bem intensas também, viu? Mas tem que Tô ficar brincando, hein? Eu tô brincando. Quando fechar a câmera, a gente conversa mais. Deixa pra... Biografia polêmica. Eu agradecer o Novecast por essa oportunidade, tá? Eu queria também deixar o meu recadinho, professor, dizer, olhando nos teus olhos, né, que eu vim lá de Aquidauana, cheguei aqui com 17 anos, bem imaturo, inexperiente, né, mas não era CESUP, já era Uniderp, mas que certamente eu sou fruto do teu legado, eu faço parte do teu propósito, né, e estar onde eu estou, certamente a minha formação me levou. Então, te agradecer olhando nos teus olhos, muito obrigada pelo teu sonho, muito obrigada pela tua audácia, né? Pela audácia mesmo. E assim, você é um líder de alma. O líder de alma é aquela pessoa que é humilde e tem magnanimidade. Então, você sempre teve um sonho muito grande, um projeto, um propósito muito grande, mas sempre foi humilde. Então, é muito raro a gente se conectar com um líder de alma. Então, que Deus continue te abençoando, tá? Que você fique com a gente, assim, muitos e muitos anos ainda, porque você só começou, tá só começando. Foi um prazer te conhecer, você é maravilhoso, assim, obrigado, a gente vai certamente levar muito de você hoje e aprender muito com a sua jornada. Estou aprendendo com vocês bastante. Uau, que bom. Um beijo, tá? Com carinho, tá? Curtam, compartilhem, sem dúvida alguma, esse episódio foi icônico. Muito bom. É isso aí, comentem, tamo junto, valeu, gente. Obrigada por estar com a gente até agora, valeu. Muito bom, professor, perfeito, foi um muito prazer. bom, professor. Tá?